Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, como eu havia falado na semana passada, o governador Flávio Dino fez uma publicação, uma nota, onde ele falava sobre a saúde, que realmente é uma saúde que só existe no ponto de vista dele. Eu disse a todos que eu iria rebater ponto por ponto da nota do governador Flávio Dino, que realmente ele demonstra, ele junto com o secretário Carlos Lula, que eles estão realmente falando de uma saúde que não existe para os maranhenses. Eu vou ler a nota do governador Flávio Dino. Na gestão da saúde, estamos revertendo a terceirização feita no passado para entidades privadas, passo a passo para evitar desorganização. Já cortamos pela metade as despesas com entidades privadas terceirizadas. Implantamos a empresa maranhense de serviços hospitalares. Eliminar de uma só vez a terceirização para entidades privadas iria parar o sistema de saúde e gerar 10 mil desempregados. Não fomos nós que implantamos esse modelo de terceirização na saúde. Já encontramos e estamos fazendo mudanças possíveis passo a passo. Sempre que somos informados de irregularidades, agimos imediatamente. Não somos coniventes nem acobertamos erros alheios. Transição entre modelo do governo passado e o novo modelo tem ocorrido com várias medidas, uma delas, a implantação de uma empresa pública. Se fosse ideia dele. Em 2 anos e meio de governo, ninguém jamais acusou qualquer dirigente da Secretaria de Saúde de ser desonesto. Prova de idoneidade deles. Aí, me reuni com ex-assessores da Secretaria de Saúde, com o ex-secretário Ricardo Murat, para pegar informações detalhadas para contra-argumentar a mentira que todo mundo nota do governador Flávio Dino, mas com dados reais, deputado Raimundo Cotrim. Porque isso é uma mentira deslavada, é uma cara de pau. Então, vamos lá. Flávio Dino diz, na gestão da saúde, estamos revertendo a terceirização feita no passado para entidades privadas, passo a passo para evitar desorganização. Já cortamos pela metade as despesas com entidades privadas terceirizadas. Implantamos a empresa maranhense de serviços hospitalares. Eliminar de uma vez só a terceirização para entidades privadas iria parar o sistema de saúde e gerar 10 mil desempregados. Flávio Dino, governador do Maranhão, esse modelo de terceirização, através de OS e OCIPs, foi implantado no governo de José Reinaldo em 2004, utilizando a Lei Estadual número 7.066/1998, que dispõe sobre a qualificação das OS, e a Lei Federal número 9.790/1999, que dispõe sobre as OCIPs. Em 2007, no governo Jackson Lago, foi sancionada a Lei Estadual 297/2007, que trata da qualificação das OCIPs. Até hoje, as duas leis são utilizadas para a contratação das organizações. Ao contrário do que o senhor afirma, esse modelo de gestão através de uma empresa pública estadual foi concebido na gestão do ex-secretário Ricardo Murat, sendo inclusive de sugestão dele, junto à Câmara Federal, a emenda parlamentar à Lei número 12.550, de 15 de novembro de 2011, que criou a EBSER, Empresa Brasileira de Administração Hospitalar, sancionada pelo presidente Lula, através da medida provisória número 520, de 31 de dezembro de 2010, destinada à gestão dos hospitais universitários, que também estavam sendo geridos, em sua maioria, por terceirizadas, permitindo, assim, a criação de empresas com a mesma natureza nos estados. Transcrevo a seguir o artigo 17 da Lei número 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que diz: artigo 17. Os estados poderão autorizar
a criação de empresas públicas de serviços hospitalares. Daí foi criada na gestão de Ricardo Murat a INSER, Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, através da Lei Estadual número 9.732, de 19 de dezembro de 2012. Esse modelo objetiva dar poder de escala, de uniformização de procedimentos, de otimização do quadro médico e dos profissionais de saúde, valorização dos funcionários, que terão o mesmo status dos da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, além de uma gestão integrada, única para toda a rede de hospitais, UPAs, centros de especialidades e demais unidades como Hemomar, LACEN, FEMEN, pertencentes ao Estado do Maranhão. Em 21 de fevereiro de 2013, foi publicado no Diário Oficial do Poder Executivo a designação do presidente da INSER. E no Diário Oficial do Poder Executivo, de 4 de abril de 2014, foi designada a diretoria executiva da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, composta de 6 membros. E 15 de abril de 2014, no Diário Oficial do Poder Executivo, foram determinados os membros do Conselho de Administração da INSER para administrar toda a rede estadual a partir de 1º de janeiro de 2015, o que não aconteceu, porque, infelizmente, o governador Flávio Dino ganhou a eleição. É balela do governador afirmar de que o governo reduziu gastos na saúde. Existem, sim, reduções e estas demonstram seu coração de pedra, insensível, sacrificando quase 10 mil funcionários que estão sem receber seus direitos trabalhistas há anos, se equiparando ao trabalho escravo que tanto se combate no Brasil. Pressionado pelo Ministério Público do Trabalho, o senhor governador mandou a INSER contratar ilegalmente essas pessoas, mesmo o senhor sabendo que a INSER não pode quarteirizar gestão através de OS e OCIPs. E o que é pior, reduzindo os salários de todos eles sem, como disse, pagar o que lhes são devidos, sem receber férias, 13º, sem o recolhimento de FGTS e INSS. Foi esta economia que o senhor fez, prejudicando mais de 7 mil famílias, deixando todos em uma situação precária de trabalho. Da mesma forma como cortou despesas, reduzindo o número de médicos especialistas para a realização de consultas. Portanto, a redução de gastos é com redução da qualidade da saúde aos maranhenses. UPAs precárias, hospitais sem o mínimo de estrutura e de materiais básicos para atendimentos, onde faltam até Buscopan nas UPAs do Maranhão. E o senhor não está revertendo terceirizações alguma, Flávio Dino. Realmente o que está fazendo é quarteirizando a gestão da saúde e desorganizando toda a estrutura. Utilizou a empresa pública criada e ativada na gestão de Ricardo Murat para quarteirizar os serviços nas unidades de saúde do Estado, pois a INSER, na sua condução, não tem a mínima estrutura para fazer, de fato, a gestão das unidades de saúde do Estado, servindo apenas na sua gestão para subcontratar OCIPs e OS, como acontece no contrato da INSER com a Biosaúde, instituto que está fazendo a gestão de mão de obra de 32 unidades estaduais, em contradição à própria lei de criação da INSER a respeito de quarteirização. Sem falar dos contratos diretos de terceirizadas com a Secretaria de Estado da Saúde, que até hoje estão vigentes. Flávio Dino também diz: não fomos nós que implantamos esse modelo de terceirização na saúde. Já encontramos e estamos fazendo mudanças possíveis passo a passo. Sempre que somos informados de irregularidades, agimos imediatamente. Não somos coniventes, nem acobertamos erros alheios. Até hoje, o senhor Flávio Dino utiliza desse modelo de terceirização, que, embora legal, o seu governo levou para os descaminhos da ilegalidade, inclusive, como relatei no item anterior, com as quarteirizações da INSER. E aqui, o senhor admite toda a sua incompetência e de sua equipe. Comprova que a Secretaria da Transparência foi criada apenas para perseguir seus adversários políticos, como digo desde o início do meu mandato.
e que a SES não tem controle algum sobre a gestão das unidades, conforme os poderes de fiscalização e gestão, inclusive determinando que cada unidade de saúde tenha uma diretoria executiva para gerir as unidades juntamente com as terceirizadas. Na gestão passada, esse controle existiu, Flávio Dino, foi efetivo e não houve desvio de recursos públicos da saúde, enquanto na atual gestão, tomada de escândalos por mim denunciados desde 2015, cujos fatos corroboram com a péssima prestação de serviços à população que dia após dia se vê indignada com tanto desmantelo em que se tornou a rede estadual de saúde. Flávio Dino também diz em sua nota: transição entre modelo do governo passado e um novo modelo tem ocorrido com várias medidas, uma delas a implantação de uma empresa pública. Em 2 anos e meio de governo, ninguém jamais acusou qualquer dirigente da Secretaria de Saúde de ser desonesto, prova de idoneidade deles. Nesse aspecto, o senhor claudica. Até agora, ao contrário do que aconteceu na gestão passada, que após investigações profundas e longas, nenhum servidor público foi denunciado à Justiça. As irregularidades apontadas na gestão sob sua responsabilidade ainda não sofreram investigação em profundidade, o que parece estar iniciando agora. Portanto, não se vanglorie antes do tempo. Aliás, o senhor também está na propina da Odebrecht. É importantíssimo ele não esquecer desse ponto. Também não adianta mentir em propaganda, dizer que as contratações foram feitas através de concursos e licitações. Isso é brincar com a inteligência das pessoas, sem falar nas dispensas de licitações, que chegam a aproximadamente 40 milhões em contratos diretos apenas em 2016, o que não é ilegal. Por isso, o senhor não deveria temer a verdade quando oculta tais informações. A gestão passada planejou uma INSER eficiente, com a realização de concursos públicos sérios e não uma INSER de hoje com contratos por dispensa de licitação, comprovadamente com valores superfaturados de medicamentos, processos seletivos direcionados e irregularidades trabalhistas, que destoam das leis previstas e de proteção aos profissionais de saúde tão desamparados, maltratados e até perseguidos, caso lutem pelos seus direitos, destacando ainda que hoje milhares de participantes de seletivos aprovados encontram-se há quase 2 anos aguardando serem convocados. Por isso, o senhor precisa ter vergonha e parar de mentir para enfrentar as denúncias que estão sendo imputadas ao seu governo. Não só na saúde, mas também na SEAP e tantas outras que transformaram sua administração numa podridão que envergonha seus eleitores enganados pelas suas promessas, e hoje todos os maranhenses estão sedentos para que o seu mandato termine logo. Então, essa postagem do governador Flávio Dino, eu entendo realmente como um deboche ao povo maranhense. Ele e o secretário Carlos Lula. Quando o Flávio Dino diz que está invertendo a terceirização, que implantou a INSER, nós só podemos achar que ele está de brincadeira. Não existe outra razão para isso. É subestimar a inteligência das pessoas, não ter o menor cuidado naquilo que diz para a população. É uma pessoa incapaz de reconhecer que tudo que ele fez até hoje na saúde, que ainda foi pouco, foi o governo passado quem deixou para ele. Foi o ex-secretário Ricardo Murá na saúde que deixou tudo de mão beijada para ele inaugurar, a deputada Adilásio. E a fanpage do governo ainda diz que economizou 508 milhões em gastos com a S em 2 anos. Que em 2014 foram gastos 925 milhões, 2015 753, 2016 589. Como é que se vangloria
com uma saúde do jeito que está, faltando tudo nas unidades de saúde, mesmo se ele tivesse economizado, deputada Gilásia, que não foi o caso, porque ele deixa de pagar fornecedores, ele deixa de pagar tudo para dizer que houve essa economia. Deputada Gilásia, o governador Flávio Dino, ele contrata uma empresa hoje, ele dá o calote na empresa, aí contrata outra. E assim vai se tornando um círculo vicioso que daqui a pouco o governo quebra, porque Flávio Dino fica dando calote em todo mundo. E funciona assim na saúde, funciona assim na infraestrutura, funciona assim em todo o governo. Ainda diz que em 2 anos investiu na rede pública de saúde 224 milhões. Em 2015 foram aplicados 1,9 bilhões e em 2016 destinados 2 bi. Eu quero saber em que mundo o governador está. Dizer, deputada Adilásio, que em 2016 foi o ano que mais se investiu em saúde do Maranhão, é debochar da cara dos maranhenses. Flávio Dino nunca levantou um só hospital. Flávio Dino nunca levantou nada de terreno. Pega um terreno do mato. Eu quero saber o que ele levantou, o que ele construiu, qual foi a obra dele. Eu quero que algum deputado aqui me diga se existiu, porque não existiu. Tudo que o governador Flávio Dino tem na saúde é o que ele recebeu de mão beijada de Ricardo Murá. Quanto ao secretário Carlos Lula, também com essa mesma invencionice de que nunca se investiu tanto em saúde, o secretário Carlos Lula devia ter vergonha de ainda estar na secretaria depois de todos esses escândalos, de ser um secretário que demonstra, até nas declarações que dá à imprensa, não ter o menor domínio sobre sua pasta. Ele não sabe nem o que acontece na secretaria que ele administra. Ele não sabe, deputada Adilásio, que ele sequer tem poder de assinar um TAC em nome da INSER, porque a INSER é uma empresa privada que não precisa de assinatura da Secretaria de Saúde para fazer nada. Pelo contrário, ele assinou em nome da INSER. Então, é um secretário que ele não entende de absolutamente nada. E ainda há deputado que me diga, o secretário Lula era uma pessoa muito eficiente aqui nesta casa. Então, volte para esta casa e mostre sua eficiência nesta casa. E saia da Secretaria de Saúde, porque está um desmantelo geral, está uma vergonha, está deputada Adilásio, é de uma falta de humanidade o que essas pessoas estão fazendo na Secretaria de Saúde, que chega a me impressionar, de fato. Porque ter coragem, eu queria que o secretário Carlos Lula saísse daquele gabinetinho dele lá da Secretaria de Saúde e fosse rodar nas unidades. Assim como eu chamo essa comissão de saúde aqui para ir, quem é que tem coragem de ir, deputada Adilásio? Para ver gente entrando com ventilador nos hospitais? Ninguém tem coragem. Deputada Andréia, na verdade, o nome dessa gestão que o governador Flávio Dino vende chama-se incompetência. Não se pode falar em economia ou redução de custos quando o serviço prestado não é o mesmo. Ele seria um grande gestor se ele tivesse economizado 30%, 20% ou 50% do que era gasto no passado, se ele economizasse, mas o Carlos Macieira mantivesse o mesmo padrão, a UPA mantivesse o mesmo padrão, os médicos e funcionários da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ganhando a mesma coisa, tendo o repasse mensal aos hospitais de 20 leitos, e ele conseguisse economizar e manter-se o mesmo padrão, aí sim, nós estaríamos falando de superfaturamento, estaríamos falando de competência da atual gestão. Mas quando ele fala de economia e, em contrapartida, existe a perda do serviço da saúde, isso é notório, todos que frequentavam as unidades de saúde de ontem, todos aqueles que trabalhavam ou prestavam serviço ou forneciam para a Secretaria de Saúde de ontem, é notório a diferença e a perda de qualidade e de valores
junto à atual gestão. Então, não se pode falar de economia quando se perde em qualidade. Então, deputada Andréia, eu quero também me colocar à disposição de Vossa Excelência para que, se porventura nós nos reunirmos aqui, a oposição, alguns colegas que queiram fazer visitas a essas unidades hospitalares, porque todo dia nós ouvimos relatos, nós que temos funcionários, que temos amigos que frequentam as unidades de saúde do Estado, todos relatam hoje a forma precária que o serviço vem sendo prestado. Então, desde já, eu já me coloco à disposição de Vossa Excelência e parabenizar Vossa Excelência pelo discurso sereno e com dados que enriquecem ainda mais Vossa Excelência aí na tribuna. Obrigada, deputada Adilásio. Também parabenizá-lo pelo excelente pronunciamento aqui na semana passada em relação à saúde. Deputada Adilásio, comparando as mesmas unidades deixadas em pleno e perfeito funcionamento em dezembro de 2014, o valor pago mensal de 40 unidades de saúde foi de R$ 84.138.654,36 em dezembro de 2014. Enquanto que em março de 2017, essas mesmas 40 unidades teve um gasto mensal de R$ 88.807.166,74. Ou seja, cadê a economia, deputada Adilásio? Aumentaram em 4 milhões os custeios dos mesmos hospitais que tinham. Não houve economia, eu disse que eu iria provar que não tinha economia e não tem economia. Mas o que é pior, não só a falta de economia, como os serviços caíram. Ou seja, ele aumentou os gastos nos hospitais e agora nós queremos saber para onde está indo esse dinheiro. Eu quero saber para onde está indo esse dinheiro. Porque para a população que está mal servida de saúde, não está indo esse dinheiro. As UPAs estão uma porcaria, como diz uma funcionária minha. Os hospitais não existem. E aí vem se vangloriar de economia, quando, na verdade, ele aumenta e a gente sabe-se lá para onde ele manda esse dinheiro ir. Será que também é numa mochila, igual ele recebeu da Odebrecht, que anda distribuindo dinheiro desviado da saúde? Acho que o governador Flávio Dino precisa realmente começar a sentar com sua equipe para alinhar e começar a entender a saúde, porque o mal dele sempre foi o seguinte: ele entrou no governo, ele já foi logo falando da saúde, foi logo falando mal dos 72 hospitais, das 11 UPAs, ele foi logo falando de tudo, quando na verdade ele se utiliza disso para ter a aprovação da população no seu governo. Então, o que que nós vemos e o que que nós assistimos? É balela dizer que ele fez economia, não fez economia de nada. Ele tem mais gasto, menos atendimento e de péssima qualidade. Então, além de mostrar que a propaganda de economia não existe na saúde, que ela é mentirosa, começando pela auditoria fajuta, que o Rodrigo Lago afirmou que teve um sobrepreço de 25% a 30% e que eles mantiveram tal sobrepreço e ainda aumentaram do que era, e esses 10% da economia de mais de 500 milhões da propaganda oficial, eu não posso deixar de dizer que é uma mentira das maiores, com o intuito de enganar os órgãos fiscalizadores. Então, eu vou fazer um requerimento para o secretário Lula pela 1000ª vez, para ele me detalhar os valores gastos em 2016, onde, segundo ele, foram maiores os investimentos na saúde nos últimos 10 anos. Então, espero que, já que ele investiu nos últimos 10 anos, em 2016, mais do que em qualquer outro ano, com tantos hospitais construídos, com tantos hospitais funcionando, eu quero que ele me diga detalhadamente onde foram feitos esses investimentos. Espero que não seja igual nas escolas sucateadas pelo Estado,
que o secretário Felipe Camarão trouxe um relatório ridículo que só enganou a ele mesmo, porque na hora que você vai olhar, as escolas não existem, os reparos não existem, as escolas estão sucateadas, estudantes fazendo panfleto no meio da rua pedindo, pelo amor de Deus, para que o governo olhe para eles. Só que a saúde ainda consegue ser pior do que a educação. Então, eu deixo aqui o meu recado, deputada Adilásio, para que o governador Flávio Dino comece realmente a olhar para a saúde, porque a saúde, no meu ponto de vista, ela é, junto com a educação, primordial para alguém conseguir fazer um bom governo. Só que o governador Flávio Dino está mostrando a que veio. E agora ele está mostrando a podridão que existe no governo dele a nível nacional. Obrigada a todos.